Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós até este momento. Estamos dando início a uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco cada dia, nos iluminando, nos ajudando a entender e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Abençoa todos os que estudam conosco, de vitórias. Cada um tem seus problemas, suas necessidades. Tu conheces todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Que Tu estejas presente na vida de cada um e que sintam o Teu poder atuando. Especialmente pedimos pela nossa irmã Dulce, sua saúde. Também pedimos por Maxilene e ainda queremos pedir uma bênção especial para Antônia Almeida, para Ana Lu Neves, para Ana Maria, também Sandro Willi, Luzia e todos os demais, Pai, que nos escrevem. Nós confiamos em Ti e sabemos que as vitórias serão concedidas em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós iremos fazer essa semana, nós iremos concluir a carta de Paulo aos Filipenses. E a partir da próxima semana, então, nós estaremos estudando a carta aos Colossenses. E esta semana, esse estudo que nós iremos fazer, nós vamos falar sobre a cidadania celestial. Quantos, esperam e buscam uma cidadania de algum país e às vezes têm dificuldade para conseguir a cidadania, mas a cidadania celestial, ela é concedida a todos aqueles que aceitam a Jesus em sua vida, que têm comunhão com Ele cada dia, que caminham com Ele, apesar dos problemas que enfrenta, está sempre confiante em Jesus. Estes têm a cidadania celestial. E quando Jesus voltar, então todos esses cidadãos e cidadãs serão levados para viver com Cristo por toda a eternidade. Em Filipenses capítulo 4, no verso 6, Paulo escreveu: "Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças." Paulo sempre exortando os irmãos aos quais ele escrevia para que não ficassem preocupados sem dar trégua a essa preocupação. Por quê? Porque todos nós temos as nossas preocupações diárias, mas o que Paulo vem querendo dizer aqui é que nós não deveremos viver constantemente preocupados. Por quê? Porque todo problema ele tem uma solução. Deus, se nós colocarmos os nossos problemas nas mãos de Deus, Ele vai cuidar, Ele vai dirigir, Ele vai orientar a melhor maneira como aqueles problemas que estamos enfrentando serão solucionados. Então, o que nós cristãos deveremos fazer é tornar conhecidos diante de Deus os nossos pedidos, em oração, falando com Deus, e também nós agradecermos a Deus, mesmo em meio aos problemas. Nós não vamos agradecer pelo problema que nós estamos enfrentando, mas mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, nós deveremos ser gratos a Deus, porque é Ele quem controla todas as coisas. Mesmo quando as coisas não acontecem da maneira como nós planejamos, e isso acontece quase que com frequência, nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos, isso de forma demasiada, e também não deveremos ficar desanimados. Mas, ao invés de nós ficarmos ansiosos, ficarmos preocupados e desanimados, nós deveremos recorrer a princípios que nos fortalecem para enfrentar os desafios da vida. Muitas pessoas escrevem aqui para o canal Hora Tranquila e nós temos orado por todos que nos escrevem, dizendo das dificuldades, dos problemas que estão enfrentando, especialmente, quem sabe, com relação a familiares, e são rejeitados na família, e são até mesmo agredidos verbalmente, e essas pessoas pedem que nós oremos e ajudemos em oração, e nós temos feito isso. Então, mesmo em meio a esses problemas,
nós não poderemos desanimar. Mas, para que nós possamos enfrentar esses desafios, nós precisamos ser gratos a Deus, porque apesar de tudo que nós estamos enfrentando, nós estamos sendo cuidados e guardados por Deus. E quando nós fazemos isso, somos gratos a Deus e colocamos diante dele os nossos pedidos, nós vamos sentir aquela paz interior, uma paz duradoura, que somente Deus é que pode nos conceder. Paulo, aqui em Filipenses capítulo 3, nos versos 17 a 19, Paulo ele vem falando aqui a respeito de modelos de conduta. Como é que nós deveremos viver na nossa vida cristã? Filipenses 3, nos versos 17 a 19, Paulo escreveu: Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam como aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Paulo expressando aqui o seu sentimento por aqueles que um dia haviam aceitado a Jesus, mas que se tornaram inimigos da cruz, diz ele aqui. E nós mesmos conhecemos pessoas que eram membros dedicados, membros que estavam sempre atuando de várias formas dentro da igreja, dentro da comunidade, e de um momento para o outro essas pessoas deixaram o Evangelho, passaram a perseguir aqueles que permanecem buscando a presença de Deus. Essas pessoas, elas se tornam inimigas da cruz, diz aqui o apóstolo Paulo. E ele diz aqui, eu escrevo com lágrimas nos olhos. Paulo não se sentia feliz porque alguns estavam abandonando o Evangelho. Ele se sentia triste. E nós também, irmãos, deveremos orar por aqueles que um dia já fizeram parte da comunidade cristã, já foram membros de igreja, mas que por alguma razão abandonaram a fé e passaram agora a perseguir, a criticar e até agredir verbalmente aqueles que permanecem na fé. E o inimigo trabalha dessa forma. O inimigo, ele procura tirar do caminho aquelas pessoas mais influentes, quem sabe. Quantos pastores nós já vimos que abandonaram a fé, que não são mais amigos da cruz, mas são inimigos da cruz. Pastores influentes, pastores que tinham uma boa eloquência para falar e convencer as pessoas dentro da palavra de Deus. E Satanás ele trabalha com essas pessoas que são destaques. Para quê? Para que outras pessoas que tinham aquele pastor, aquela pessoa como um exemplo, também desanimem da fé. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. O nosso único exemplo deve ser o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo ele diz aqui, no verso 17 do capítulo 3, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Se realmente nós somos uma pessoa dedicada, procurando fazer a vontade de Deus em nossa vida, vivendo os princípios da palavra de Deus em nossa vida, se nós temos a nossa fé alicerçada em Jesus, nós também podemos falar, como falou o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores. Como eu disse agora há pouco, o nosso único modelo é Jesus Cristo. Mas quando nós estamos com a nossa vida escondida em Cristo, estamos procurando viver aquilo que nós cremos na palavra de Deus, nós também nem precisamos falar, sejam meus imitadores. As pessoas elas vão ver o nosso exemplo, o nosso caráter, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de tratar as pessoas em todos os aspectos da vida, nos negócios, nas conversações, nas amizades. As pessoas elas vão ver o exemplo em nós.
Então, Paulo, ele escreveu aos filipenses: sejam meus imitadores. Mas na maioria das vezes nós nem precisamos falar para as pessoas nos imitarem, porque elas irão ver. Então, Paulo, falando aqui dessas pessoas que agora se tornaram inimigos da cruz, ele diz: estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Isso é uma realidade. A pessoa que era uma pessoa dedicada à causa de Deus, era uma pessoa cristã e que por algum motivo, quem sabe uma decepção ou quem sabe mesmo um pecado oculto, essa pessoa deixou as fileiras cristãs, passou para o lado do inimigo. Essa pessoa, ela passa a viver os seus próprios interesses terrenos, e diz aqui Paulo de uma maneira muito clara: essa pessoa, ela se vangloriam de coisas vergonhosas. Elas têm prazer em fazer coisas que nós sabemos que de maneira alguma nós deveríamos fazer, coisas vergonhosas. Mas, como diz o profeta, a pessoa que conheceu o Evangelho e depois aceitou a Jesus e volta para a vida de pecado que vivia antes de aceitar Jesus, essa pessoa é como aquele cão que volta ao próprio vômito. O cachorro, vocês sabem, ele muitas das vezes, vocês já devem ter visto, ele vomita e depois ele vai lá e come o seu próprio vômito. Assim é aquele que abandona o Evangelho. Ele vivia uma vida de pecado, creu na palavra de Deus, aceitou a Jesus, se batizou e viveu uma vida com Cristo, mas de repente ele cai. É como um cachorro que volta ao vômito. Coisas vergonhosas, diz aqui, a pessoa se vangloria em fazer. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos ajude a seguirmos o modelo de Jesus para todos nós. Humildade e integridade em tudo aquilo que nós fazemos, e assim também como o apóstolo Paulo viveu uma vida dedicada a Jesus após a sua conversão, que nós possamos seguir esses exemplos para que possamos ser boas pessoas, bons cristãos, onde quer que nós estivermos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo da semana e pedimos que o Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos ajudando, nos dando forças e vitórias. Que Deus nos abençoe.